Oi, pessoal! A aula de hoje é sobre contagem, princípios multiplicativo e aditivo. Contagem é a área da matemática que ensina a gente a contar. Por que contar é importante? Bom, um exemplo importantíssimo, aliás, é o das placas. Placas de veículo. Você repara que no Brasil hoje, as placas de veículo são formadas por 3 letras e 4 algarismos. Tá certo? Uma pergunta interessante é: quantas placas possíveis existem? E por que esta pergunta é importante? Ora, porque isso vai determinar qual o número máximo de veículos que podem ser licenciados com as placas desse jeito. Se em algum momento o número de veículos no país ultrapassar esse número, esse limite, né? Vamos ter que mudar esse código, tá certo? Aliás, na década de 80, as placas de automóveis tinham só 2 letras e 4 algarismos. Por que mudou? Bom, essa é uma pergunta que eu vou deixar no ar e a gente vai responder no final da aula, tá certo? Agora, vamos começar com o primeiro princípio importante da contagem. Tão importante que é chamado princípio multiplicativo. Também conhecido como princípio fundamental da contagem. Para ver o princípio multiplicativo, vamos ver um exemplo bem simples. Tá? Alice é uma menina, uma adolescente, que é muito vaidosa. E todo sábado ela vai ao baile. E ela sempre vai ao baile usando um conjunto composto por uma saia e uma blusa. Agora, é uma menina vaidosa, né? No baile tem pessoas que ela encontra normalmente no baile, ela não quer repetir roupa, ela não quer que ninguém veja ela com roupa repetida. Então ela quer todo sábado ir ao baile com uma roupa, um conjunto diferente. Supondo que ela tem 4 tipos diferentes de saia e 5 tipos diferentes de blusa, quantos conjuntos diferentes ela pode formar? Em outras palavras, quantos sábados diferentes ela vai conseguir, né, ir ao baile sem repetir roupa? Tudo bem? Para resolver esse problema, nós podemos simplesmente listar todas as possibilidades. Por exemplo, digamos que as 4 saias sejam uma preta, uma azul, uma vermelha e uma estampada. E que as 5 blusas sejam rosa, amarela, branca, verde e lilás. Para começar a listar, nós podemos começar, por exemplo, pela saia preta. Se ela vai usar saia preta, o que vai mudar no conjunto vai ser a blusa, tá certo? Então vamos listar todos os conjuntos com saia preta. Quais são? Saia preta e blusa rosa. Saia preta e blusa amarela. Saia preta, blusa branca. Saia preta, blusa verde. Saia preta, blusa lilás. Esses são todos os conjuntos que ela pode utilizar com a saia preta. Agora, a próxima saia, que é a saia azul. Ela pode usar, de novo, a saia azul com a blusa rosa, saia azul com blusa amarela, saia azul, blusa branca, saia azul, blusa verde, saia azul, blusa lilás. Vejam que nós podemos continuar desse jeito. Não é difícil, dá um certo trabalho. E obtemos assim a lista de todas as possibilidades. Ou seja, todos os possíveis conjuntos de saia e blusa que a Alice pode utilizar. Agora é só contar. Conta um por um. Estão lá todos os conjuntos, conta um por um. Quantos você achou? Isso, 20. São 20. A sua pergunta agora é: Luciano,
Não tinha um jeito mais fácil de contar do que ficar listando tudo? Na verdade, a própria maneira como nós listamos já nos dá a dica de uma maneira mais fácil de contar, tá certo? Porque nós podíamos organizar melhor essa lista usando uma tabela. Dá uma olhada na tabela. Na horizontal, você está vendo os 4 tipos de saia, preta, azul, vermelha, estampada, e na vertical, os 5 tipos de blusa. A interseção de uma determinada linha com uma coluna vai dar um conjunto, tá certo? E é verdade, porque cada conjunto está composto exatamente de uma das saias e uma das blusas, tá legal? Bom, se essa tabela, você está vendo, tem 5 linhas e 4 colunas, qual o total de conjuntos que aparecem na tabela? É só fazer o produto, tá certo? 4 vezes 5, que é 20. Por isso que isso se chama o princípio multiplicativo, cujo conceito é: se um evento é determinado por 2 escolhas ordenadas e há N opções para a primeira escolha e M opções para a segunda, o número total de maneiras de o evento ocorrer é igual a N vezes M. Pessoal, aqui a palavra evento significa o que você quer contar, tá certo? Muitas vezes você pode separar o que você quer contar em 2 escolhas ordenadas. Atenção à palavra ordenada, tá certo? Sempre que isso ocorrer, você vê o número de possibilidades para a primeira escolha, número de possibilidades para a segunda escolha. Qual o número total de maneiras de você fazer essas 2 ordenadas? É exatamente o produto do número de maneiras de fazer a primeira escolha pelo número de maneiras de fazer a segunda escolha. Tá bom? Vamos voltar para a nossa amiga Alice. Imagina a seguinte situação. Passaram-se os 20 sábados. Ela já usou todos os conjuntos que ela podia com o guarda-roupa dela. Tá certo? O que ela vai fazer? Bom, ela chega para o pai e diz: pô, pai, estou precisando de pelo menos mais uma pecinha de roupa para eu poder combinar, que eu não posso repetir, já usei tudo que eu podia do meu guarda-roupa. Você não podia me comprar mais uma peça de roupa? O pai da Alice pensa: legal, o ideal seria eu comprar uma peça de roupa que ajude a minha filha a ir o maior número possível de vezes a mais, né, no baile. Quer dizer, o que dá o maior número de novos conjuntos. A pergunta é: o pai da Alice deve comprar mais uma saia ou mais uma blusa? Simples, né? Como só tem 2 opções, você pode estudar as 2. Se ele comprar mais uma saia, o que acontece? A Alice vai ficar com 5 saias, 5 blusas. Total de conjuntos, pelo princípio multiplicativo, 5 escolhas aqui, 5 escolhas aqui. Número de maneiras de fazer as 2 escolhas é 5 vezes 5, 25. E se ele comprar mais uma blusa, o que vai acontecer? Aí ela vai ficar com 6 blusas e 4 saias. O número total de conjuntos agora vai ser 6 vezes 4, 24. Portanto, é melhor ele comprar uma saia, que ela vai ganhar pelo menos um conjunto, né? Ela vai ganhar exatamente um conjunto a mais do que se o pai dela comprar para ela uma outra blusa. Tudo bem? Vamos agora generalizar este princípio. Outro exemplo é quando nós estamos lançando dados, né? Por exemplo, você tem aqui, eu trouxe para vocês verem os dados da época que eu jogava RPG. E esse aqui é o dado tradicional, né? É um cubo, ele tem 6 faces, os resultados são de 1 a 6. Né? Eu vou lançar um dado mais simples, o dado mais simples que existe. É esse dado aqui que tem 4 faces. E os resultados possíveis são os números de 1 a 4. Quer ver? Ó, vou jogar. Deu 3. Para ver que número deu, você está vendo vários, né? É o número que fica embaixo, é o resultado do dado. Tá legal? Agora deu 3. Tudo bem? De novo.
O resultado agora é 2. Tá certo? Mais um lançamento. O resultado é 4. Tá. Deu 3, 2, 4. Não é isso? A pergunta agora é o seguinte. Se eu repetir exatamente essa experiência que eu acabei de fazer várias vezes, quantos resultados possíveis eu posso obter no lançamento de 3 dados consecutivos, sendo que cada dado tem, como este, 4 faces. Tá legal? Bom, você pode novamente resolver fazer a lista de todas as possibilidades, tá certo? Do mesmo jeito que a gente fez com as saias e blusas da Alice. Tá bom, vamos lá. Vai dar trabalho, mas vamos fazer. Para ser sistemático, vamos começar com o resultado 1 no primeiro dado. Aqui está a lista de todas as possibilidades em que o resultado do primeiro dado é 1. Agora, gente, a gente vai fazer essa lista mesmo. E a gente sabe que vai começar com as possibilidades em que o resultado do primeiro dado é 1. Em vez de ficar escrevendo esse monte de 1, será que não tinha um jeito melhor? Podia juntar todos eles em um só. Um só 1 grandão, a gente escreve um só 1 grandão e elimina o trabalho, tá certo? Esse 1 já significa que todos os resultados desta lista começam por 1. Tá legal? Agora dá uma olhada nos outros blocos lá. A gente começa com os resultados que tem 1 no primeiro dado e 1 no segundo dado. Depois 1 no primeiro dado e 2 no segundo dado. Esses resultados do segundo dado também podem ser agrupados. Tá certo? E aí fica já um comecinho de uma figura que é parecida com uma árvore. E a gente termina, né, também unindo com linhas os últimos resultados. E a gente obtém este diagrama. Este diagrama é conhecido como diagrama da árvore. Adivinha por quê? Realmente parece aí uma árvore, né? Agora, isso ajuda a contar? O que nós queremos contar? Nós queremos contar o final, quantos galhos da árvore aparecem no final, tá certo? Bom, você tem uma primeira ramificação, que tem 4 galhos, né? Beleza. Para cada uma dessas 4, né, desses 4 galhos da primeira ramificação, você vai voltar a ter 4 outras ramificações. Então pensa, para cada um dos 4, ter outras 4, total de ramificações qual é? Isso mesmo, 4 vezes 4, 16. De novo, basta multiplicar. Essas são as possibilidades em que o 1 aparece primeiro, quer dizer, saiu 1 no primeiro dado. Agora, qual a diferença se sair 2 no primeiro dado? Nenhuma. Você vai ter uma árvore exatamente idêntica, né? Olha lá, uma árvore idêntica com o 2 no primeiro resultado. Se o 2 é o primeiro, o segundo pode ser 1, 2, 3 ou 4, e o terceiro também 1, 2, 3 ou 4. Tá legal? Então, para o 2 você também tem quantas possibilidades? Isso, 4 vezes 4, 16. A mesma coisa para o 3 e a mesma coisa para o 4 como resultados do primeiro dado. Conclusão. O número total de possibilidades é 4 vezes 4 vezes 4, 64. Este é o princípio multiplicativo agora com 3 escolhas. Cada uma delas tinha 4 possibilidades, né? Você viu que pela árvore é só multiplicar. Tudo bem? Vamos ver mais um. Agora o problema é o seguinte. Usando apenas vogais e usando vogais diferentes, quantas palavras com 3 letras podemos formar? Abrindo a árvore de possibilidades, por exemplo, a palavra começando pela letra A, nós temos, se começa pela letra A, a segunda letra pode ser E, I, O ou U, tá certo? Olha para o galho de cima da árvore. A palavra começou com AE. Qual a próxima letra? Pode ser I, O ou U. Bom, e assim por diante,
você está vendo que você tem 4 ramificações no início da árvore e depois, para cada uma dessas 4 ramificações, você tem 3. Então, a árvorezinha que começa pela letra A tem um total de 12 ramificações. Agora, não vai ser o mesmo para todas as outras letras? Para o E, para o I, para o O e para o U também? Pronto, é só fazer a mesma coisa e o que nós teremos? Teremos uma lista, uma árvore com todas as possibilidades. Bom, olha aqui o quadro com todas as possibilidades, né? Você vê nesta primeira coluna as possibilidades que nós vimos naquela primeira árvore, 12. Cada uma das outras colunas tem outras 12. Quantas colunas? Cada coluna representa uma possível primeira letra da palavra. 5 letras, 5 colunas, cada uma com 12. Total, 5 vezes 12, 60. Portanto, há 60 palavras possíveis apenas com vogais e usando vogais diferentes. Mas agora você não precisa mais ter esse trabalho todo de fazer árvore, tabela. É só aplicar diretamente o princípio multiplicativo. Como? É só pensar. Você vai formar uma palavra com 3 letras. Então, cada palavra vem de 3 escolhas. O que você tem que escolher? Tem que escolher a primeira letra, a segunda letra e a terceira letra. Vamos ver quantas possibilidades para cada uma? Vamos ver. Quantas possibilidades para a primeira letra? 5. São 5 vogais. Agora, depois que você já fez a escolha da primeira letra, quantas possibilidades você tem para a segunda? Tem que ser diferente da primeira, tá certo? Então você tem uma a menos. 4 possibilidades. Bom, escolhidas as 2 primeiras letras, quantas escolhas você tem para a terceira letra? Tem que ser diferente das 2 primeiras. Eram 5, sobraram apenas 3 opções para a terceira letra. Resultado final? Pelo princípio multiplicativo, 5 vezes 4 vezes 3, que é exatamente 60. Ficou mais fácil, né? Bom, vamos fazer alguns exercícios agora para aplicar esse princípio. O saguão do prédio sede de uma multinacional possui 4 portas em cada uma das direções, norte, sul, leste e oeste. De quantas maneiras distintas uma pessoa dispõe para entrar e sair do prédio por uma dessas portas? O próprio enunciado já mostra que são 2 escolhas consecutivas. Você tem que escolher uma porta para entrar e uma porta para sair. Como você pode usar qualquer porta, tudo se resume a saber quantas portas existem. Ele falou aí, tem 4 portas para cada uma das 4 direções. Norte, sul, leste e oeste. Então, o total de portas são 16. Você tem que escolher uma porta para entrar. De quantas maneiras você pode fazer isso? 16. Depois que você entrou, você tem que escolher uma porta para sair. De quantas maneiras você pode fazer isso? 16 também, né? Portanto, o total de maneiras de entrar e sair é 16 vezes 16, 256. Outro exercício. A ligação entre as cidades de Itapipoca e Peritoró pode ser feita por vias ferroviária, marítima, rodoviária e aérea. De quantas maneiras distintas uma pessoa pode fazer a viagem Itapipoca-Peritoró-Itapipoca sem utilizar na volta o mesmo meio de transporte utilizado na ida? Bom, é muito parecido com o anterior, com a diferença que agora você não pode repetir o meio de transporte. Mas é o mesmo princípio. Vamos lá. Viagem de ida, quantas opções você tem? 4. São 4 meios de transporte possíveis, 4 opções para a viagem de ida. Depois que você já escolheu a maneira de ir, de quantas maneiras você pode voltar? Já não são 4, uma a menos, porque você não pode repetir. Portanto, são 3. De novo, 4 possibilidades para ir.
3 possibilidades para voltar. Total de maneiras de ir e voltar, qual é? 4 vezes 3, 12. Tudo bem? Imagina se tem uma sala com 10 lâmpadas. A pergunta é de quantas maneiras a sala pode ser iluminada. Esse enunciado não te diz tão claramente quais são as escolhas, né? Tem gente que tenta fazer esse problema assim. Se forem 5 lâmpadas acesas, se forem 7, etc. Dá até para fazer, mas dá bastante trabalho. Na verdade, a melhor forma é você olhar para cada uma das lâmpadas. Olha lâmpada por lâmpada, tá certo? Para cada lâmpada você tem quantas opções? São 10 lâmpadas. Para cada uma das lâmpadas, quantas opções? 2. Ou ela fica acesa, ou ela fica apagada. Concorda? Bom, se isso é assim, são 2 possibilidades para cada uma das 10 lâmpadas, pelo princípio multiplicativo, quais são todos os estados possíveis? Todas as maneiras possíveis de apagar algumas e acender outras. É o quê? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, né? 10 vezes. Ou seja, 2 elevado à 10ª. Tá certo isso? Tá quase certo. É aí que tem o detalhe da questão. Porque ele pergunta de quantas maneiras você pode iluminar a sala. Então não são todas essas escolhas que servem. Por quê? Porque existe uma escolha dessas. Porque repara, você está fazendo o quê? Cada lâmpada, acesa ou apagada. Próxima lâmpada, acesa ou apagada. Próxima lâmpada, acesa ou apagada. Fazendo isso, você corre o risco de apagar todas. E se você apagar todas, você não está iluminando a sala. Tá certo? Bom, essa não é a única maneira que não nos interessa? Portanto, o total de maneiras de iluminar a sala é 2 à 10ª menos 1. 2 à 10ª é 1024, então 1024 menos 1, total 1023 maneiras de iluminar a sala. Entendido? Então vamos para o princípio aditivo. O princípio aditivo, eu gosto de chamar de outra coisa. Eu gosto de chamar de dividir para conquistar. Que, aliás, é uma ótima estratégia de resolução de problemas. Quer dizer o quê? Que quando você quando você consegue dividir um problema em pedaços, muitas vezes esses pedaços são mais simples e fica mais fácil de resolver. Por exemplo, você quer contar um grupo grande, ou quer contar um grande conjunto com muitos elementos. Às vezes é mais fácil separar esse conjunto em subgrupos e depois, no final, você vai fazer o quê? Você vai somar, claro, o número de elementos em cada subgrupo. Tá certo? A dificuldade aqui é que todo mundo que começa a aprender esses problemas de contagem, né, acaba tendo a mesma dúvida. Professor, eu nunca sei quando é que eu somo e quando é que eu multiplico. Eu vou tentar responder isso para você com um exemplo bem simples, tá? Suponha que você tem um grupo de pessoas, e nesse grupo de pessoas tem 15 homens e 20 mulheres, tá certo? Bom, se você quiser contar o número de pessoas, como é que você faz? Tá, eu sei que é muito simples, mas acompanha comigo. Você quer escolher uma pessoa, tá certo? A pessoa que você vai escolher, ou ela é homem, ou ela é mulher. Tá legal? Portanto, você tem 2 grupos separados, um tem 15, o outro tem 20. Total de pessoas é a soma, 35. Tudo bem? Agora, com esse mesmo grupo de 15 homens e 20 mulheres, digamos que a gente queira montar um casal. Aí é diferente. Não é uma pessoa que você vai escolher, que pode ser homem ou mulher. Você tem que escolher as duas. Você tem que escolher um homem e também uma mulher. Tá certo? Aí sim você utiliza o princípio multiplicativo. Tá legal? Quantas possibilidades para escolher o homem? 15 possibilidades. Depois que você escolheu o homem, você ainda não acabou. Você ainda tem que escolher a mulher. Então, para cada uma das 15 possibilidades para escolher o homem, existem 20 maneiras de escolher a mulher.
Pelo princípio multiplicativo, o número de casais é 15 vezes 20. Tudo bem? Então vamos ver mais um exercício. Dispondo de 5 livros diferentes de matemática, 6 livros diferentes de física e 8 livros diferentes de química, de quantas maneiras podemos escolher um par não ordenado, de livros que não sejam da mesma matéria? Bom, pessoal, a palavra-chave aqui é não sejam da mesma matéria, tá certo? Se quiser fazer isso direto, você vai ter grandes dificuldades. Agora, são 2 livros, não podem ser da mesma matéria. Então, tem claramente 3 grupos diferentes, nos quais você pode separar o problema. Ou seja, pode ser um de física e um de química, pode ser um de matemática e um de física, e pode ser também um de química e um de matemática. Tá certo? Vamos ver cada um destes casos agora. Para um livro de matemática e um livro de física, o que nós vamos ter? Pelo princípio multiplicativo, são 5 de matemática e 6 de física, multiplica as possibilidades, 30 maneiras de escolher. Tá certo? Próximo caso. Um de matemática e um de química. 5 vezes 8. São 5 possibilidades para o de matemática e 8 possibilidades para o de química. Total, 40 maneiras. E por último, um livro de física e um livro de química. Você vai ter quantas possibilidades para o livro de física? 6. E para o livro de química, 8. Então, 6 vezes 8, 48. São essas todas as possibilidades? Sim. Agora basta somar os resultados de cada grupo. Tá legal? Somando, 30 mais 40 mais 48, 118. Então são 118 maneiras de escolher 2 livros de matérias diferentes. E me diz uma coisa, professor, isso aí, ó, tem uma aplicação prática? Tem várias aplicações práticas. Um bom exemplo é aquele problema do qual a gente estava falando no início da aula, das placas dos carros. Por que que antes, né, lá pela década de 80, as placas de carro tinham 2 letras e 4 algarismos? Tá certo? E hoje em dia são 3 letras com 4 algarismos. Por que a mudança? É necessária, não é? Outra pergunta importante. Qual o número de veículos que o sistema atual consegue licenciar? Bom, para responder essa pergunta, é só aplicar o princípio multiplicativo. Já fizemos alguns exercícios, você não vai ter nenhuma dificuldade. Quer ver? Vamos montar uma placa? O que a gente tem que escolher para criar uma placa? 3 letras e 4 algarismos. Vamos lá, vamos escolher a primeira letra. Quantas opções para a primeira letra? 26. Porque o alfabeto tem 26 letras, o alfabeto incluindo, né, K, Y, W, 26 letras. Depois que a gente escolheu a primeira letra para a placa, quantas opções nós temos para a segunda letra da placa? De novo, 26. Pode repetir letra? Pode. Para a terceira letra, 26 opções também. Agora vamos escolher os 4 algarismos da nossa placa. Bom, mesma coisa. 10 opções para cada algarismo, não é? Para o primeiro 10 opções, para o segundo também, para o terceiro também, para o quarto também. Total, 26 vezes 26 vezes 26, vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Quanto dá essa conta? Bom, essa é uma continha boa para você se divertir. Você vai achar 175.760.000 possíveis placas. O que significa que, se o número de veículos no Brasil começasse a aproximar desse número aí, 175 milhões, o pessoal lá do Denatran vai ter que pensar em mudar o sistema para poder atender os outros veículos. Tá legal? Bom, a estimativa hoje é que no Brasil haja cerca de 30 milhões, um pouco mais de 30 milhões de veículos em circulação, né? Isso explica por que mudou-se de
placas com 2 letras e 4 algarismos para as placas atuais. Porque veja, se tiver apenas 2 letras com 4 algarismos, quantas placas você tem? Ah, igualzinho o outro, né? Vai ficar 2 letras, 26 vezes 26, vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10 à quarta adiante. Quanto dá essa conta? Essa conta dá 6.760.000 veículos. Agora você entende por que mudou-se, né, do sistema antigo para o atual. Porque com o sistema de 2 letras e 4 algarismos, só dá para licenciar pouco mais de 6 milhões de veículos. E hoje em dia nós já temos mais de 30 milhões. Tá legal? Tá aí uma boa aplicação prática para o que nós estamos estudando. Minha dica para você aprender a resolver problemas de contagem. Faça muitos problemas de contagem. Esta é uma parte da matemática, toda a matemática é assim, mas contagem em particular, que você precisa errar bastante até você começar a aprender. Então, repita os exemplos que nós vimos na aula e, principalmente, faça o máximo possível de exercícios que você puder. Na aula de hoje estudamos a contagem, princípio multiplicativo e aditivo. Estudamos árvores de possibilidades, listagem de possibilidades e os 2 princípios mais importantes da contagem. Bons estudos! Caro colega, o princípio multiplicativo é o conceito mais importante da análise combinatória, dos problemas de contagem. E você vai precisar usar esse princípio em várias aulas, até de probabilidade, e outras aulas sobre o tema de contagem e análise combinatória. Então vale a pena investir tempo para que os seus alunos compreendam esse princípio. Então faz aquelas árvores de possibilidades, listas, o que for necessário, resolve bastante exercício até eles realmente compreenderem este conceito. É um investimento que traz ótimos retornos no longo prazo. Até logo!